Você já se pegou olhando pela janela, sentindo um vazio no peito. Uma sensação de que o mundo continua girando. Mas você ficou para trás. A verdade é que, para muitos de nós que já passamos dos 60 ou até mais, a solidão pode se tornar uma companheira indesejada. Aqueles que nos rodeavam podem ter partido. Os filhos cresceram e seguiram seus próprios caminhos. E de repente, você se vê sozinho em casa. É um sentimento que aperta. Uma dor silenciosa que muitos de nós conhecemos bem. Mas poucos ousam falar sobre sentir-se esquecido, desnecessário ou simplesmente invisível. É uma das realidades mais difíceis da velhice, especialmente quando a vida nos coloca nessa posição de estarmos por conta própria. Mas e se eu lhe dissesse que esse cenário não precisa ser o seu destino? E se houvesse um caminho para transformar essa solidão em uma oportunidade de florescer? De encontrar uma nova força interior. Uma alegria que vem de dentro para fora. Que a solidão pode ser um convite para uma nova fase da sua vida. Não é sobre fingir que a dor não existe, mas sobre encontrar ferramentas para superá-la e construir uma fortaleza dentro de si. Neste vídeo, vamos desvendar 4 pilares essenciais que, se você os abraçar com carinho e persistência, o ajudarão a permanecer saudável, feliz e mentalmente forte. Mesmo quando se encontrar sozinho, fique comigo até o final, porque há algo que vou compartilhar que talvez o surpreenda e mude completamente a sua perspectiva sobre o envelhecer sozinho. Então, vamos mergulhar de cabeça no nosso primeiro pilar, que é fundamental para quem se encontra, ou teme se encontrar. Sozinho, cultivar e nutrir conexões sociais. Mesmo que elas pareçam diferentes agora. Talvez você esteja pensando, mas como todos os meus amigos mais próximos já se foram, ou moram longe, e meus filhos estão ocupados com suas vidas. E sim, essa é uma realidade para muitos, e é dolorosa. A sensação de que o círculo social diminuiu é real. E pode ser assustador sentir-se como um navio à deriva, sem porto para atracar. A verdade é que a conexão humana é uma necessidade básica, tão vital quanto o ar que respiramos e a água que bebemos. Não se trata de ter uma agenda social lotada como talvez você tinha na juventude, ou de sair todos os dias para grandes eventos. Longe disso. Trata-se de cultivar algumas poucas e significativas relações que tragam alegria, um senso de pertencimento e a certeza de que há alguém que se importa. A qualidade sempre superará a quantidade quando o assunto são os nossos laços. Pense nas pequenas interações do dia a dia. Você cumprimenta o padeiro com um sorriso e um bom dia. Troca algumas palavras com a vizinha no portão. Esses momentos, por mais breves que sejam, são sementes de conexão. O ser humano foi feito para viver em comunidade. E mesmo um pequeno reconhecimento de nossa existência por parte de outro já faz uma diferença imensa. Mas podemos ir além. Comece por reativar laços antigos. Aquela amiga da juventude que você perdeu o contato. Um primo distante que você gostava muito. Um colega de trabalho de anos atrás. Com a tecnologia de hoje. Um simples telefonema. Uma mensagem de WhatsApp ou até uma chamada de vídeo podem encurtar distâncias e reacender amizades que pareciam adormecidas. Não tenha medo de ser o primeiro a dar o passo. Muitas vezes, a outra pessoa também sente falta e está esperando por um sinal. E que tal procurar novas oportunidades para conhecer pessoas nas nossas cidades e bairros? Existem muitas iniciativas voltadas para a terceira idade, os centros de convívio para idosos, as associações de moradores, os grupos de caminhada na praça, as aulas de dança de salão,
os clubes de leitura em bibliotecas, ou até mesmo os grupos de voluntariado em igrejas ou instituições de caridade. Nessas atividades, você encontra pessoas com interesses em comum, e a barreira da timidez se dissolve mais facilmente. A dona Lúcia, por exemplo, que se sentia muito sozinha depois que os filhos se mudaram para outra cidade, decidiu procurar o centro comunitário do bairro. Lá, ela descobriu um grupo que adorava fazer crochê e montar quebra-cabeças. No início, ela foi só para observar, mas logo estava participando ativamente, trocando receitas, risadas e até segredos de família. Ela não só passou a ter com quem conversar regularmente, mas também encontrou um novo propósito em ajudar a organizar os eventos para o grupo. Essas pequenas interações, um telefonema despretensioso, um café com um vizinho, uma aula de hidroginástica na piscina do bairro, podem preencher o vazio de uma forma que você nem imagina. Elas nos lembram que não estamos sozinhos, que somos vistos e valorizados, e que nossa voz ainda importa. É um esforço. Sim, sair da zona de conforto. Mas um esforço que vale ouro para a nossa saúde mental e emocional. Lembre-se, mesmo uma semente pequena, quando bem cuidada, pode crescer e se tornar uma árvore frondosa, cheia de vida e de sombra para descansar. A conexão humana é um alimento para a alma, e sem ela, murchamos. Permita-se semear novas amizades e regar as antigas. Agora que entendemos a importância de manter esses laços, vamos falar sobre como podemos manter nossa mente e nosso espírito em constante movimento, para que a solidão nunca se instale de verdade em nosso interior. E aqui chegamos ao nosso segundo pilar: abraçar o aprendizado contínuo e descobrir novos hobbies, muitas vezes com a idade. As pessoas tendem a achar que já aprenderam tudo o que tinham para aprender, ou que não têm mais idade para isso. Mas essa é uma das maiores inverdades que podemos contar a nós mesmos. Pense nisso: o cérebro é como um músculo. E se não o usamos, ele atrofia. A boa notícia é que nunca é tarde para aprender algo novo, para desafiar a sua mente e para descobrir paixões que talvez você nem soubesse que tinha. O aprendizado e a curiosidade são antídotos poderosos contra o tédio e a apatia que muitas vezes acompanham a solidão. Talvez você sempre quis tocar um instrumento, como um violão, um cavaquinho ou até um piano, mas a vida corrida nunca permitiu. Ou talvez se encante com a ideia de pintar, de criar algo com as próprias mãos, como tricô, crochê, escultura em argila, ou até mesmo trabalhar com madeira, fazendo pequenos reparos ou peças de artesanato. A internet hoje oferece um universo de possibilidades. Existem inúmeros cursos online, muitos deles gratuitos, sobre praticamente qualquer assunto que você possa imaginar, desde culinária e jardinagem, até história da arte, idiomas, ou como usar o seu celular para tirar fotos melhores. Você pode aprender uma nova língua, mergulhar na história do seu país ou de outros povos, ou até mesmo se aventurar na culinária internacional, experimentando novas receitas e temperos que trarão novos aromas e sabores para a sua cozinha. Imagine o prazer de preparar um prato diferente, de presentear alguém com uma peça de artesanato feita por você, ou de conseguir conversar umas palavras em uma língua estrangeira. Conheço a história da Dona Rosa, que, aos 72 anos, depois de anos dedicada à família, decidiu que era hora de cuidar de si. Ela sempre amou a arte, mas nunca teve a chance de se dedicar a ela. Com a ajuda da neta, ela aprendeu a mexer no computador e, em pouco tempo, estava fazendo aulas de pintura online. Ela dizia que cada pincelada era uma nova descoberta, um alívio para a alma, e que nunca se sentiu tão viva. A mente dela estava constantemente desafiada a misturar cores,
a entender perspectivas, a expressar sentimentos na tela. E o Sr. Joaquim, que, ao se aposentar, sentiu um grande vazio, mas decidiu preenchê-lo plantando uma pequena horta no quintal de casa, cuidar das plantas, ver a vida brotar da terra, acompanhar o ciclo das estações. Trouxe-lhe uma paz e um senso de propósito que ele pensava ter perdido. Ele pesquisava sobre as melhores técnicas de plantio, sobre controle de pragas naturais, e logo estava colhendo seus próprios temperos, alface e tomates. Essas atividades não apenas preenchem o tempo de forma produtiva, mas estimulam o cérebro de maneiras incríveis. Aumentam nossa autoestima porque estamos criando e dominando algo novo. E nos dão algo pelo qual ansiar a cada dia. É um convite para a curiosidade, para a aventura de descobrir novas paixões que enriquecem a alma e mantêm a mente jovem e vibrante. E de mãos dadas com a saúde da nossa mente, está a saúde do nosso corpo. Por isso, nosso terceiro pilar é priorizar o bem-estar físico de forma consistente e gentil. Muitas vezes, com a idade, a gente tende a se tornar mais sedentário, a pensar que o corpo já não aguenta ou que a dor é algo com que precisamos conviver. E sim, o corpo muda, surgem algumas limitações. Mas isso não significa que ele pare. Pelo contrário, mover o corpo é vital para manter a independência, a energia, o bom humor e para prevenir uma série de doenças que podem nos roubar a qualidade de vida. Não estamos falando de maratonas ou levantamento de peso pesado. Nada disso. Estamos falando de atividades suaves e regulares que mantêm sua mobilidade, sua energia e seu bom humor, respeitando sempre os limites do seu corpo. A caminhada, por exemplo, é um dos melhores exercícios que existem. Mas a atenção não é caminhar até a exaustão, especialmente depois dos 70. É caminhar com moderação, uns 30 a 45 minutos na maioria dos dias da semana, em um ritmo confortável, que lhe permita conversar sem ficar ofegante. É uma caminhada prazerosa, talvez no parque, na beira-mar se você mora perto do litoral, ou mesmo dentro de casa se o tempo não ajudar. A dança de salão, a hidroginástica na piscina, ou exercícios simples de alongamento e fortalecimento com pesos leves ou a própria resistência do corpo, feitos em casa com o auxílio de vídeos especializados para idosos. Podem fazer milagres pela sua qualidade de vida. Eles fortalecem os músculos, melhoram o equilíbrio, o que é crucial para prevenir quedas, a circulação e liberam hormônios que nos fazem sentir bem e reduzem o estresse. Lembre-se, um corpo ativo é uma mente ativa. E ter mais energia no dia a dia nos permite fazer as coisas que amamos e manter contato com o mundo. E não podemos esquecer da alimentação e da hidratação. Nosso corpo é como um carro. E se abastecemos com combustível ruim, ele não funciona bem. Priorize alimentos frescos e integrais. Em Portugal, temos uma riqueza incrível de ingredientes saudáveis, frutas da estação como maçãs, peras, laranjas e os maravilhosos pêssegos e cerejas no verão. Vegetais coloridos como brócolos, couve portuguesa, espinafres, cenouras, peixes ricos em ômega 3 como a sardinha assada, o salmão ou o bacalhau, que são tão presentes na nossa culinária. O azeite de oliva extra virgem, pão integral, leguminosas como feijão, grão de bico e lentilhas, são pilares de uma dieta saudável. Evite alimentos processados, ricos em açúcar, sal e gorduras ruins que só trazem inflamação e cansaço. Beba bastante água ao longo do dia, muitas vezes. A sensação de cansaço, dor de cabeça ou até de uma certa confusão mental pode ser simplesmente sede. Pequenas mudanças na dieta podem ter um impacto gigantesco na sua energia, na sua digestão e até no seu humor. Imagine ter mais disposição para sair,
para ler, para conversar, simplesmente porque você está nutrindo bem seu corpo, e um sono de qualidade, bem reparador. Também é fundamental. Crie uma rotina para dormir, um ambiente tranquilo e escuro, e verá como acorda com mais vigor e clareza mental, pronto para um novo dia. Agora, para o nosso último pilar, que é talvez o mais poderoso de todos, pois ele se constrói de dentro para fora. Cultivar a resiliência interior e a paz mental, quando falamos em ficar sozinho. A maior batalha, muitas vezes, não é contra a ausência de outras pessoas, mas contra os pensamentos e sentimentos que surgem dentro de nós. O medo, a tristeza, a sensação de inutilidade, a melancolia podem ser avassaladores. Mas é exatamente nesse ponto que a nossa força interior se torna o nosso maior tesouro. Resiliência é a capacidade de se adaptar, de se levantar depois de uma queda, de encontrar a luz mesmo na escuridão mais profunda. É a habilidade de dobrar, mas não quebrar, diante dos desafios da vida e a paz mental. A capacidade de estar contente consigo mesmo, de encontrar um refúgio de tranquilidade dentro de si, independentemente das circunstâncias externas. Como cultivamos isso? Uma das formas mais simples e poderosas é a prática da gratidão. Todos os dias, antes de dormir ou ao acordar. Reserve alguns minutos para pensar em 3 coisas, por menores que sejam, pelas quais você é grato. Pode ser o sol que entra pela janela, o cheirinho do seu café pela manhã, o sabor delicioso de uma fruta, a ligação de um amigo, a lembrança de um momento feliz com alguém que já partiu, a simples comodidade de ter um teto sobre a cabeça. Manter um pequeno diário de gratidão, onde você anota essas coisas, pode transformar sua perspectiva ao longo do tempo, treinando sua mente para focar no positivo, no que você tem, em vez do que falta ou do que você perdeu. É um exercício que muda o nosso olhar sobre a vida. Mindfulness, ou atenção plena, é outra ferramenta incrível que pode ser praticada no seu dia a dia. Não é preciso sentar-se em posição de lótus e meditar por horas, a menos que você queira. Pode ser simplesmente sentar-se por 5 minutos, focando na sua respiração. Sentir o ar entrando e saindo, observar os sons ao seu redor, sem julgamento, apenas percebendo-os. Pode ser prestar atenção plena enquanto toma seu chá, sentindo o calor da xícara em suas mãos, o aroma que sobe, o sabor na sua boca, o calor descendo pela garganta, ou enquanto caminha no seu jardim ou pela rua, sentindo o chão sob os pés, o vento no rosto, observando as cores e as formas das flores ou das árvores. Esses pequenos momentos de presença nos ancoram no agora, no momento presente, e nos impedem de nos perdermos em preocupações com o passado ou ansiedade sobre o futuro, que são onde a maioria das dores da solidão residem. E a autocompaixão é fundamental. Seja gentil consigo mesmo. A vida já é dura o suficiente. Se você comete um erro, não se culpe excessivamente. Se sente tristeza, permita-se sentir. Reconheça a emoção. Mas também lembre-se de que é um sentimento que vai passar. Trate-se com o mesmo carinho, paciência e compreensão que você daria a um bom amigo que estivesse passando por um momento difícil. Encontre propósito nas pequenas coisas do dia a dia, preparar uma refeição deliciosa para si, arrumar a casa com carinho, ler um livro que o transporta para outros mundos, ouvir uma música que o embala. São esses pequenos atos de cuidado e amor próprio que constroem uma base sólida de felicidade e força, independentemente de quem está ou não ao seu lado fisicamente. Pense na história do Sr. José. Ele ficou viúvo após muitos anos de casamento. E por um tempo, a casa parecia vazia demais, ecoando a ausência. Mas ele decidiu que não queria que a solidão o dominasse.
Começou a praticar a gratidão todos os dias, escrevendo em um caderno as pequenas alegrias do dia, o canto dos pássaros pela manhã, o sabor de um pão fresco, a visita inesperada da neta, a satisfação de ter consertado um vazamento na torneira. Ele também começou a dedicar um tempo para ouvir músicas que o faziam feliz e a rezar, encontrando conforto na sua fé. Ele descobriu que a verdadeira companhia, aquela que nunca o abandonaria, vinha de dentro, de um coração grato e de uma mente em paz. Ele ainda sentia falta da esposa. Claro, mas a dor não era mais paralisante. Ele havia encontrado uma nova forma de ser completo, de encontrar a felicidade na sua própria companhia e nas coisas simples da vida. Então, meus amigos, vimos que a jornada de envelhecer e, talvez, se encontrar sozinho, não precisa ser uma jornada de declínio ou tristeza. Pelo contrário, ao nutrir suas conexões sociais, mesmo que em novas formas e ritmos, ao manter sua mente ativa e curiosa através de novos aprendizados e hobbies que lhe tragam alegria e propósito, ao cuidar do seu corpo com carinho e consistência através de exercícios moderados, boa alimentação e descanso reparador. E, talvez o mais importante de tudo, ao cultivar uma força e uma paz interior que vem da prática da gratidão, da atenção plena e da autocompaixão. Você estará construindo uma vida rica, cheia de propósito e alegria. Independentemente de quem esteja fisicamente ao seu lado, lembre-se, cada pequeno passo que você dá em direção a essas práticas é um investimento precioso no seu bem-estar, na sua felicidade e na sua força mental. Não espere que a vida aconteça para você. Faça a vida acontecer. Você tem o poder de transformar a sua realidade. Pequenas mudanças, feitas com regularidade e carinho, podem realmente fazer uma diferença enorme na sua saúde e na sua felicidade. A vida ainda tem muito a oferecer. E você tem muito a dar. Muita sabedoria para compartilhar. E muita alegria para viver. Eu adoraria saber de você qual dessas 4 coisas você já pratica no seu dia a dia. Ou qual delas você vai começar a colocar em prática a partir de hoje. Compartilhe suas experiências e seus pensamentos nos comentários abaixo. Sua história e suas dicas podem inspirar muitas outras pessoas que estão passando pelo mesmo que você, ou que buscam uma forma de envelhecer com mais dignidade e felicidade. Se este vídeo trouxe um pouco de luz, esperança e um novo olhar para o seu dia, por favor, deixe o seu gostei, que é muito importante para nós, e inscreva-se no canal para não perder os nossos próximos vídeos. Juntos, podemos construir uma comunidade de apoio e inspiração para vivermos nossa melhor vida em qualquer idade. Viva sua melhor vida em qualquer idade. E lembre-se, você nunca está verdadeiramente sozinho nesta jornada da vida.